como diz o ditado, ganhar do Santos é fácil, né? Difícil é perder do Santos. Agora quem dá bola é o Muito Santos, eu sou o Dan. Primeira vez por aqui, já se inscreve, já deixa o like, que ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos, pra gente falar um pouquinho desse pós-jogo de Santos 2, Flamengo 3. Eu vou tentar ser ser um pouco mais leve nessas críticas, porque ainda não é o Paulo Turra, tinha um cara na beira do gramado que não é treinador, por causa da bagunça da direção e da montagem pífia do elenco, né? Mas vamos lá. Para começar, eu vou deixar os gols por último, tá? Eu vou falar outras coisas e aí os gols vou deixar por último. No primeiro tempo, a gente viu um time muito recuado. A gente não sabe exatamente se pela ideia do Claudio Miro, pela qualidade ou falta, né, de qualidade do nosso elenco, ou se era o Flamengo pressionando de fato, né, dando, sei lá, metade de si que já seria o suficiente para encurralar o Santos. Porém, é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar a ver um pouco, né? Porque nas análises, tanto no vídeo que eu fiz, que eu vou deixar depois quando acabar aqui, em um dos lados aqui, eu vou deixar o vídeo do Paulo Turra, quanto em coletivas e em análises do GE também, por exemplo, dão conta de que o Paulo Turra vai armar uma linha de 4, depois vai ter uma linha de volantes muito compacta junto a essa linha de 4. Então, ver o Santos recuado vai ser uma coisa que a gente vai ter que se acostumar a ver. Outra coisa que a gente vai ter que se acostumar a ver são jogadas de contra-ataque, como é a do gol, mas que eu vou citar depois, né? Como é a do gol, com inversões, como aconteceu no gol e como aconteceu em diversas situações diversas, né? Nos momentos que o Santos conseguiu chegar no ataque, né? Que foram pouquíssimos, a gente percebeu muito isso, né? Como a bola tá de um lado e ela inverte para o outro, né? Normalmente quem fazia essa inversão para o outro lado era o Soteldo, né? O Soteldo pegava para inverter para o Mendonça, né? O primeiro gol foi assim, teve lances ainda no primeiro tempo, acho que deve ter mais um, aí no segundo tempo também deve ter uns dois no máximo, em que essa foi a jogada. Uma coisa que eu reparei mais nesse time, né, do que entrou hoje, do Claudio Miro, de novo, assim, é só talvez um pós-jogo bem, assim, exceção à regra do que provavelmente vai vir, mas uma coisa que eu percebi é que os jogadores estavam mais próximos do que estavam com o Odair, né? Os jogadores estavam realmente mais próximos. Mas também, assim, a falta de qualidade tão grande, né, do nosso elenco que, beleza, a gente viu a proximidade, mas nada aconteceu além disso, né? Nada aconteceu além dessa proximidade mesmo. E aí, falando um pouquinho mais do Flamengo, né, que eu falei no pré-jogo, que o Sampaoli estava em dúvida, né, se ele preenchia o meio de campo ou se ele colocava o Gabriel e o Everton Ribeiro e ele tentava ser mais incisivo, né? Ele conseguiu dominar o meio de campo tentando ser incisivo, né? Dada a fragilidade do nosso elenco, dada a fragilidade do nosso time. Então, mesmo ele abrindo mão de homens no meio campo, né? Que era a grande dúvida do Flamengo, ainda assim eles conseguiram dominar o meio de campo, dominar as ações ofensivas do Santos, jogaram quando quiseram, assim, né? O Santos, assim, não ofereceu resistência alguma, assim, quando o Flamengo quis pressionar, o Flamengo pressionou e chegou e fez as suas oportunidades, né? Claro, a gente teve algumas aí que o Joaquim, acho que até foi talvez o melhor aí do Santos no jogo, mas o Joaquim e o Messias que acabavam tentando tirar, Inocêncio também tentou tirar algumas, mas assim, o Everton entortou o Inocêncio no jogo inteiro, o Inocêncio não estava dando conta de segurar o Everton Ribeiro, e gente, assim, eu acho o Inocêncio o nosso melhor lateral direito, o que não significa que ele é bom, né? Vamos lembrar que ele estava no Água Santa, gente. O Água Santa é um time sem divisão, que magicamente chegou à final do Campeonato Paulista, né? Então, assim, o Inocêncio não virou um bom lateral. Ele só é o bom lateral que a gente tem. O bom lateral não, né? O melhor que a gente tem. O que, assim, se a gente for colocar pra análise que ele é melhor que o Natan e que o João Lucas, não é que ele seja um supra-sumo da lateral direita, nem ao menos um jogador que seja digno, né, de usar a camisa do Santos, de estar no Santos em condições normais. É porque a gestão é tão péssima do elenco, do clube no geral, que acaba que o Inocêncio está ali e acaba que de fato ele é melhor que os outros, né? Mas não que ele seja um supra-sumo, e aí jogadores como o Everton, que eu acho que tem uma dose de superestímulo
no Everton, tá? Eu não acho o Everton esse craque todo que todo mundo pinta. Eu acho ele um bom jogador, sim, claro, mas não acho ele um super craque, um craque como era no Grêmio. Não, não acho mesmo. Mas é lógico que ele é um bom jogador e o suficiente para entortar o Inocêncio. Na outra ponta, o Lucas Pires, qualquer um que jogue por ali, se o Matheus França, que era o goleiro do Flamengo, jogasse na ponta ali, ia entortar o Lucas Pires também, porque o Lucas Pires não marca absolutamente ninguém. Então qualquer um que jogasse por aquele lado ali ia entortar o Lucas Pires também. E aí a gente já vai passar também pro segundo tempo, né? O Flamengo, ele jogava tanto quanto, assim, quando ele queria, que o Flamengo chegou aos 15 minutos do segundo tempo com 70% de posse de bola. 70%. Assim, era muito, assim, o volume do Flamengo no meio de campo, assim, o Flamengo, em determinados momentos do jogo, colocou os 10 jogadores de linhas no campo do Santos, né? Diversas vezes fez isso. Teve até um ataque que o Santos não conseguiu acertar, para variar, né? Mas que o Marcos Leonardo sai, inclusive sobre o Marcos Leonardo daqui a pouco um pouquinho mais, não acertou, mas que assim, se o Marcos Leonardo pega a bola, nem estaria impedido, porque ele sai do próprio campo. E isso porque o Flamengo colocou os 10 jogadores de linha no campo do Santos, assim, e tocando bola, e tendo volume, né? Chegando aí aos 70% de posse de bola, né? O Flamengo fez, assim, jogou quando quis. Assim, essa é a verdade desse jogo. E aí, em determinado momento, né? O Flamengo não recuou, o Santos não melhorou no jogo no segundo tempo, né? Porque a gente viu ali depois de um determinado período, ali vai, uns 25 talvez, do segundo tempo, o Santos ter um pouco mais a bola, mas não foi porque o Santos melhorou, é porque o Flamengo parou de jogar, né? Não sei se porque eles estão se poupando para a rodada de meio de semana da Libertadores, né? Eles vão ter, né, jogos decisivos. Então, assim, eu não sei se é eles se poupando, se eles sabiam que forçando ali no Santos eles fariam um gol a hora que quisessem, então a partida estaria meio que sob controle. Aqui é uma verdade, né? Então, assim, o Flamengo ele foi quando quis, assim, quando ele não quis, o Santos começou a fazer uma graça, mas que também não conseguia gerar chance alguma, né? Tentava só nessas jogadas de inversão, mas que raramente geravam algum tipo de perigo, assim. O time do Santos era um time muito, muito entregue em campo, assim, é uma coisa, assim, assustadora, né? Parecia jogo de adultos e criança. E quem parecia uma criança em campo era o Marcos Leonardo também, né? Talvez a pior partida do Marcos Leonardo com a camisa do Santos, assim. Eu sou muito defensor do Marcos Leonardo, acho ele um bom jogador, tá? Eu não concordo muito com as críticas que fazem a ele. Eu acho que se um time tiver armado para ele fazer gol, ele vai deslanchar de fazer gol. Mas, nossa, a partida que ele fez hoje, olha, para poucos, viu? Foi nível Nilson, assim, ele não conseguia acertar absolutamente nada, né? Assim, nada, nada, nada. É impressionante. Muitas vezes, inclusive nesse lance que eu falei que ele ia sair em posição legal, ele estava muito distante do gol, né? Isso é um fato que pesa para o centroavante, ele tem que ficar longe do gol. E aí ele tem que puxar as arrancadas para fazer o gol. De fato, é uma coisa que prejudica. Mas, assim, qualquer outro lance, assim, de jogada, de tabela, ele não conseguia, o Marcos Leonardo não conseguia. E aí, assim, eu não quero colocar minhoca na cabeça de nenhum torcedor, mas vai saber se ele já não tá com a cabeça lá no velho continente, lá na Europa, lá nas propostas que podem chegar para ele. Ainda assim, ele é o nosso centroavante, nosso melhor centroavante, é sim melhor que o David, muito melhor que o Mezenga, mas, assim, foi meio bizarro, assim, a partida do Marcos Leonardo hoje, né? E aí, para terminar, um dado ainda curioso, ainda que o Santos acabou com 12-9 de finalizações, né? O Santos com 12 finalizações, mas claro, aquelas finalizações que não tiveram perigo algum, né? O Flamengo mal sofreu na mão do Santos, assim, foi uma coisa patética a partida do Santos hoje, né? E a gente vai falar um pouquinho dos gols, né? O primeiro gol, cara, assim, o Everton Cebolinha, ele tava livre para bater, né? Quase ali próximo ali da marca do pênalti, ali na linha mesmo, né? Não próximo da marca em si, mas da linha da marca do pênalti. Sozinho, cara, ele pegou assim, a forma que o Flamengo chegou nesse gol, sabe? Chegando por um lado, aí cruzou a bola, aí a bola veio, sobrou para ele, assim, uma facilidade absurda do Flamengo, né? Assim, absurda, assim, a fragilidade do Santos é muito, muito assustadora, assim.
E isso se viu também no segundo gol. Cara, o segundo gol, o Everton Ribeiro, ele não é o cara mais alto do mundo. Ele subiu sozinho para fazer uma cabeçada, né? Para cabecear pro gol e cabeceou certo, foi uma cabeçada certa. Mas, cara, eu acho que o Everton Ribeiro não deve ter 1,75, ele não deve ter. E ele conseguiu subir na nossa zaga, né? Principalmente ali que era o lado do Messias, né? E do Lucas Pires também, mas assim, o Lucas Pires já até desistiu de cobrar alguma coisa dele. Pô, ele subiu de cabeça e fez o gol, cara. Muito bizarro, assim, muito bizarro. A assistência do Everton, né? Do Everton não, do Gerson, desculpa. Uma belíssima assistência. Gerson esse que faria o terceiro gol, que é mais bizarro ainda, né? O Gerson vai, entra na área, domina, aí ele olha pro gol, aí ele pensa em qualquer outra coisa, ele pensa na, sei lá, na playlist que ele vai colocar no ônibus voltando pro hotel, e bate pro gol, assim, uma coisa, assim, uma loucura, a fragilidade do Santos, assim, era uma fragilidade assustadora, assim, o time do Santos, não é que ele é ruim também, né, claro, mas assim, não é que é só ruindade, ele é frágil, qualquer forma que você chega para atacar o Santos, você consegue, assim, não é que o adversário, por exemplo, o time poderia ser ruim, não poderia se postar taticamente ali certo, né? Os jogadores poderiam se doar um pouquinho mais e acertar ali, né, direitinho e dar dificuldades pro Flamengo, né? Cara, o time do Santos, assim, a forma que você quiser, você consegue entrar na defesa do Santos. E gols, assim, do Gerson Girani batendo, assim, uma loucura, assim. O jogador de 1,70 m subindo, cabeceando sozinho, praticamente, ninguém subiu junto. O outro dando voleio na marca do pênalti e fazendo gol. Tipo assim, uma fragilidade, assim, surreal. Surreal. É, do lado do gol do Santos, assim, a gente, de novo, vou até repetir o que eu falei já até no começo do vídeo. É uma jogada do gol do Mendonça, né? Que a gente vai ter que se acostumar, né? Que é uma jogada de contra-ataque, né? Eu não lembro quem fez o lançamento agora pro Soteldo. O Soteldo arrancou, inverteu a bola ao lado, né? E achou o Mendonça, uma belíssima assistência, inclusive, do Soteldo, né? Foi uma bonita assistência. E o Mendonça empatou. E no gol do Fernandes, né? Que, assim, na boa, o gol do Fernandes foi claro, mérito do Fernandes que acreditou na jogada e tal. Mas assim, foi um mero acaso, né? Aquela jogada não é treinada, com certeza que não, né? Foi totalmente uma obra do acaso ali, uma obra do acaso e da fé do Rodrigo Fernandes que ia dar certo, né? Não foi nada, zero trabalhado aquele lance. E essa é a opinião sobre os gols, assim, e sobre o Santos no geral, né? Como é frágil esse time do Santos, assim, é uma fragilidade, assim, absurda, assim, do jeito que você quiser, você entra na defesa do Santos, você bagunça a defesa do Santos. O São Paulo jogando com 10 homens no campo de defesa do Santos. Os caras entram da forma que quiserem. O Everton Cebolinha teve uma hora que ele pegou a inocência, assim, ele deu um corte, voltou, deu outro corte sem pra enganar e entrou na defesa. O Arrascaeta também no lado esquerdo do Santos, né? Entrou também várias vezes. O Gabriel flutuou muito por ali. Assim, uma fragilidade assim absurda, assim, absurda. É assustador a fragilidade do Santos, assim, e preocupante, claro, né? Se a gente pensar que ainda tem mais 26 rodadas aí, né? A gente só tá na 12ª, nem parece, mas a gente só tá na 12ª. E assim, é uma fragilidade assustadora, assim, é uma fragilidade que assusta, que nos faz pensar e nos preocupar, né? Bastante. Pra nossa sorte, né, os times estavam abaixo, né, o América e o Goiás perderam, então o Santos, se eu não me engano, não perdeu posição, se perdeu foi uma só, mas também, né, se perdeu foi uma só. Já desgarrou um pouquinho do Cruzeiro, que é o que tá acima, tá com 17, né, o Santos se manteve com 13, ou seja, já abriu 4 pontos de distância ali, já dá pra falar que a gente tem um bloco de quem vai brigar, né, Santos, Bahia, Cuiabá, Corinthians, aí Goiás, América, enfim, Curitiba, Vasco. Dá pra gente já falar que esses clubes aí vão ser os que vão brigar contra o rebaixamento e que o Santos consiga aproveitar o máximo de ponto possível, né, e não deixar pontos escaparem assim. Dava até para ter empatado, né, o jogo de hoje, surpreendentemente, né, dava para ter empatado, mas o Santos preferiu ser frágil, se mostrar frágil, não ter o menor espírito combativo nesse jogo. E tomar o terceiro gol do Flamengo, o gol do Gerson, que entrou como quis, parou, pensou, fez tudo que tinha que fazer antes de bater, né? E inclusive eu acho que esse gol aí dava pro João Paulo ter pegado também, o João Paulo que aparentou, né,
Posso estar muito enganado, mas ele aparentou estar um pouquinho de saco cheio ali. O que eu entendo, a gente também tá, né? Só que ele é jogador e precisa continuar operando seus milagres, por mais que isso seja muita encheção de saco mesmo, porque o time é muito ruim e ele é bombardeado sempre. O que você pensou aí do pós-jogo? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Tamo junto, Santista. É nóis.